que a gente faz para saber que dois problemas têm a mesma dificuldade na computação? Como que eu posso pegar problemas totalmente distintos e dizer, ó, esse daqui é tão difícil quanto esse outro? Como que eu faço isso? Esses grupos de dificuldade, de problema, né? Os dois mais famosos que a gente estuda, que a gente ouve até na mídia falar, né? É o P e o NP. A dificuldade deles, né? O P é tempo polinomial, o NP é tempo não polinomial. Pode pensar dessa maneira, né? Mas o que eu estou interessado não é isso, né? Por exemplo, o que eu estou interessado é como que eu provo que todos os meus problemas em P, eles são resolvidos, eles têm a mesma dificuldade, né? Eles são resolvidos em tempo polinomial. Como que eu faço? Uma maneira que você pode pensar, e que é a mais natural, né? Eu vou pegar e vou fazer um programa, né? Ou um algoritmo que resolve em tempo polinomial o meu problema. Se eu resolver o meu problema em tempo polinomial, então ele está no grupo P, né? Ele faz parte de P. Essa é uma maneira. Só que o que acontece? Nem sempre é muito fácil você fazer isso. Você escrever um algoritmo que resolva. Para P até que dá, mas para NP é bem mais chato você resolver, você provar isso, né? Você provar que você tem um verificador de tempo polinomial é mais chato. Então, imagina, para todo problema que existe, eu provar que eu vou ter um verificador em tempo polinomial ou que eu vou ter uma resolução dele em tempo polinomial. Isso é um trabalho herculeano, né? Mas tem outra alternativa para isso. A gente não precisa, para todo problema que a gente tem, escrever um novo algoritmo e resolver ele do zero. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um programa A e transformar num programa B. E em tempo polinomial. E se eu sei que eu sei resolver B, aqui eu sei resolver B, então o meu problema A tem a mesma dificuldade do meu problema B. Esse processo aqui é chamado de redução. E é extremamente comum em computação. A gente usa muito em teoria, né? É muito falado disso em teoria. Só que quando a gente está falando de programação, você tem um problema que você não sabe resolver, você transforma ele em outro que você sabe. Então você faz uma redução do seu problema. Isso é muito comum. E uma redução extremamente clássica, né, quando a gente está falando de teoria da computação, é do problema 3SAT para coloração de grafos. E eles não têm nada a ver um com o outro. Eu vou explicar o que é cada um agora e mostrar um pouco da ideia da redução e como isso é extremamente poderoso. Então vamos começar aqui com o 3SAT. O que é o 3SAT? Né? É um problema de satisfação booleana. E como que ele é dado? Né? Eu vou ter uma série de cláusulas com variáveis booleanas, né, que são sim ou não. Então, x1 aqui pode ser 0 ou 1, x2, 0 ou 1. Eu vou ter operações de e, né, então 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 0 ou 1 vai dar 1. Né? Enfim, álgebra booleana. Então, eu vou ter três cláusulas aqui, né, com ou, e vou ter um e aqui fora. E mesma coisa, e uma cadeia disso daí, né? Eu vou ter N expressões dessas. N expressões dessas. E qual que é o meu problema aqui? Eu quero checar se tem alguma combinação de entrada aqui de x1, x2, x3 que torne toda essa minha expressão verdadeira. Então esse é o meu problema. Dado uma expressão, né, nesse formato, como que eu tenho um algoritmo, né, para checar se existe uma entrada possível para tornar essa expressão verdadeira. Esse é o problema do 3SAT. Tá? Problema da satisfação booleana. Agora, o que é o problema de coloração de grafo? Vocês vão ver que não tem absolutamente nada a ver com 3SAT ou a expressão booleana, não tem nada a ver. O que é? Dado um grafo, né, com vértices e arestas, o que eu quero? Eu quero colorir esse grafo, eu quero pintar os vértices desse grafo. Né? Então, eu quero pintar aqui de vermelho, aqui de azul, só que eu tenho uma regra para isso. Dois vértices que têm comunicação um com o outro, eles não podem estar da mesma cor. Então, por exemplo, esse daqui,
embaixo, eu não poderia pintar os dois de azul porque eles se comunicam, né? Então eu não poderia. E daí, qual que é o problema de coloração de grafo? Dado um conjunto de cores, dado um conjunto de uma quantidade de cores, né? 3 cores nesse caso, eu consigo pintar esse grafo, pintar esse grafo, né? Respeitando essa regra só com 3 cores? Ou melhor, qual que é o número mínimo de cores que eu preciso para pintar esse grafo? Também é outro tipo de problema. E vocês vão ver que os dois problemas são o mesmo. Você consegue converter um problema de coloração de grafo, um problema, na verdade, do 3sat, né, para coloração de grafo e vice-versa. Isso é muito interessante. Tá, então o que eu quero fazer? Eu quero sair do 3sat e chegar num problema de coloração de grafo, mais especificamente de 3 cores, né? Coloração de grafo com 3 cores, o tricolor. Para deixar claro aqui, ninguém tem obrigação de saber isso ou de decorar isso. É um negócio que a gente faz teoria da computação. Ninguém, a não ser, né, o professor de teoria da computação, vai saber isso. Eu estou usando de cola a matéria que eu fiz, de quando eu fiz isso daí, eu tive que resolver esse tipo de redução, né? Mas não é um negócio que a gente faz no dia a dia, né? E é super teórico. Mas tá, vamos começar aqui o processo de redução. A primeira coisa que eu vou fazer é que no SAT eu vou ter 3 tipos de gadget, né? Que eu vou chamar de operadores sobre os booleanos. Eu vou ter NOT, eu vou ter OR e eu vou ter E sobre os operadores, né? NOT or AND. Eu vou usar só NOT e OR. Porque o que acontece? Eu consigo escrever o meu AND como uma combinação. O AND de x1 e x2 ele é igual a não x1 ou não x2. Então, enfim, se você fazer, você vai ver que o AND de todas as combinações de x1 e x2 usando só o ou, né? Eu consigo escrever ele dessa maneira, né? Então, se eu conseguir converter tudo para not e or, eu consigo escrever AND, eu consigo escrever SHOR, eu consigo escrever todos os meus outros operadores. Essa é a primeira coisa. Para começar essa prova, eu vou começar construindo um grafo aqui de um triângulo de cores, em que eu vou ter o meu neutro, vai ser o tanto faz, e eu vou ter um vértice de verdadeiro, uma cor de verdadeiro e uma cor falsa, para associar a falsa, né? Eu vou ter esse triângulo aqui e eu vou construir minhas coisas em cima desse triângulo. Tá, vamos começar. Esse daqui é o meu primeiro gadget. Eu vou chamar de gadget essas construções para eu escrever um ou escrever um not, eu vou chamar de gadget. Esse é o meu primeiro e ele é o gadget do not. Porque perceba aqui, ó. Eu tenho uma booleana, né, um x1 e o não x1 aqui. Eu ligo os dois e eu ligo eles no neutro. Então, o que vai acontecer? Aqui eu posso preencher se eu preencher o x1 com verde, o verdadeiro, o não x1 tem que ser automaticamente falso para isso daqui ser válido, né? E eu não consigo preencher nenhum dos dois também com neutro, né? Porque eles já estão ligados aqui no neutro. Então, se x1 é verdadeiro, não x1 é falso. Se x1 é falso, não x1 é verdadeiro. E nenhum dos dois pode ser neutro, porque aqui eles já estão conectados, né, no neutro. Esse é o meu primeiro gadget, o gadget do not, e é assim que eu vou montar os meus nots no meu grafo. Agora vamos para a minha cláusula do ou, que acho que pelo que dá para ver aqui, né, dá para ver que é consideravelmente assim mais complicada que a do not. Mas vamos começar e vamos aos poucos tentar destrinchar ela e ver o que ela significa, né? A primeira coisa que a gente consegue observar são aqui o x1, x2, todas essas cláusulas, né? E essa setinha roxa aqui, ou azul. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que nenhuma dessas pode ser neutro, né? Eu estou ligando todas elas no neutro porque, obviamente, se eu tenho uma expressão x1, x2 ou isso daqui, né? X ou x2, eu não posso que ela seja neutra. Ela
tem que ter um valor. Então, por isso que elas estão ligadas no neutro. Essa é a primeira parte. Agora vamos ver como que isso garante, como que esse gadget meu garante que se x1 e x2 forem falsos, isso daqui também tem que ser falso, né? x1 ou x2 também é falso. Como que isso garante isso, né? Se eu pintar de falso aqui o x1, eu tenho esses dois nós aqui em cima, né? Que são usados como auxiliar. E eles se conectam entre si. Então, o que acontece? Vamos supor que eu começo preenchendo esse da direita. E eu pego e preencho ele de neutro. Posso preencher ele de verdadeiro também, tanto faz, vocês vão ver. Se eu preencher esse de neutro, o que vai acontecer é esse aqui do lado, ele vai ter que ser verdadeiro, porque ele já está conectado num neutro e num falso, tá? Então eu vou ter um esquema assim, neutro verdadeiro, se os dois forem falsos, né? Eu tenho que ter isso. E daí, o que acontece? Esse daqui, ele está conectado em verdadeiro, está conectado em verdadeiro e neutro. Ou seja, ele não pode nem ser verdadeiro nem neutro. Então, o que sobrou para ele? Falso. Então, basicamente, é assim que eu forço, né? Se os meus dois valores forem falsos, o x, ou o x1 e x2, ou x2, também é falso. Essa é a segunda propriedade, bem importante. Agora, o contrário dela, né? Se esses dois forem verdadeiros. Se esses dois forem verdadeiros, o que vai acontecer, né? Eu vou ter a mesma lógica, só que é ao contrário. Então, eu vou colocar um nó ali em cima vai ser falso, outro vai ser neutro, aqui, e o que sobrou pro de cima é o verdadeiro, né? Então, esses dois casos aqui, ó, esses dois casos do ou, eu já consegui provar que o meu gadget tá forçando, né? E que tá dando certo. E só para deixar claro, né, esses dois aqui embaixo, vocês vão ver que dá para colorir ele nesses dois casos, né? Por exemplo, aqui, né, ele está conectado no verdadeiro, eu posso colocar neutro aqui e falso, que eu tenho uma coloração válida, né, para o meu grafo. Para o caso anterior seria a mesma coisa, né? Agora, faltou a gente provar esses dois últimos casos aqui, em que um é verdadeiro e outro é falso. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, x1 é verdadeiro e aqui é falso. O que vai acontecer, né? Vamos primeiro o que é forçado, né? Se aqui é verdadeiro e aqui é falso, então aqui embaixo tem que ser neutro, né? Aqui embaixo tem que ser neutro, não tem erro. O que vai acontecer? Se aqui é neutro e aqui é verdadeiro, aqui tem que ser falso, né? Não pode ser nem verdadeiro nem falso. Se aqui é falso e aqui é neutro, então aqui tem que ser verdadeiro. Então, verdadeiro e falso já forçou uma verdadeira ali em cima. Agora vamos ver se eu fecho a coloração do meu gráfico, se eu consigo construir, né, uma coloração válida. Se eu tenho verdadeiro e falso aqui, isso daqui vai ter que ser neutro. Neutro e verdadeiro aqui, isso daqui vai ter que ser falso. Então, se eu colocar um verdadeiro e outro falso, eu vou ter toda essa cadeia, toda essa lógica, né, de cadeia, que vai forçar que que aqui em cima, o meu ou seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro. Tá, então chegando aqui, a gente conseguiu construir dois gadgets, não e ou. E daí, o que eu faço, né? Eu basicamente pego a minha expressão booleana com x1, x2, x3 e transformo ela e começo a escrever o meu grafo dessa maneira. Sempre ligando aqui, ó, no verdadeiro, falso, neutro, construindo também subexpressões, né? Enfim, o que precisar e conectando elas. Né? Isso dá trabalho, não vou mostrar aqui. Mas é basicamente assim que faz. E o que eu faço? Eu pego o resultado final, eu pego o meu nó final, né? Então eu vou ter... Vou chamar aqui de... digamos assim, de resultado. Res. Res. Eu tenho meu nó de resultado final, o que eu faço? Eu ligo ele no falso e eu ligo ele no neutro. Porque daí ele tem que ser verdadeiro. Se ele não for verdadeiro, a minha expressão booleana não é satisfazível, né? Se eu não conseguir colorir o grafo com 3 cores,
então eu não consigo pintar esse verdadeiro, então a minha expressão não é satisfazível. E esse é um exemplo de redução, né? E uma coisa que eu acho muito importante desse tipo de coisa aqui é mostrar como a gente tem que ser criativo para resolver problema, né? Porque da onde que eu tirei esse gadget aqui, ó? Da onde que eu tirei isso daqui? Tirei do nada. Eu não, né? Na verdade, quem resolveu, né? Da onde que ele tirou isso aqui? Tirou do nada, tirou da cabeça dele. Tirou da cabeça dele e é isso. Mesma coisa esse daqui, né? Talvez o Note não seja tão complicado. Mas o WoW aqui, dá pra ver que ele tem um nível de complexidade. E da onde que tirou? Você tira da cabeça. Você simplesmente cria um negócio na tua cabeça e você vai fazendo essas provas, vai reduzindo e você prova que um problema é igual ao outro. E acreditem, é mais fácil fazer essa redução do que fazer prova para muito problema. Para muito problema é muito mais fácil fazer essa redução do que fazer a prova que ele é NP completo ou NP, né, ou o que seja. Então essa é uma técnica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque deu trabalho de fazer. Lembrei de todas as aulas de teoria da computação. Deu graças a Deus de não precisar fazer prova ou exercício disso mais. Mas depois que passa, legal de lembrar. Nunca mais quero fazer prova, nunca mais quero fazer exercício. Mas tá aí. É assim que a gente reduz para 3 SAT, né? Para Tricolor. E é assim que a gente prova que vários problemas são da mesma classe, né? Você prova que você tem uma redução de um problema para outro. Importante, isso daqui tem que ser em tempo polinomial. Eu tenho que conseguir fazer essa redução em tempo polinomial. Fica a critério de vocês provar aí, porque senão já tá longo o vídeo, vai ficar mais longo ainda. E é isso, galera. Valeu aí, não esqueça de se inscrever e curtir o conteúdo.